Você acha que já viu de tudo? Então feche os olhos e imagine isso, 4.000 metros abaixo da superfície do mar, onde não existe luz, onde o tempo parece parar e o silêncio é tão absoluto que parece gritar. Nesse lugar, onde o ser humano não pertence, vivem criaturas tão bizarras que fariam um alienígena parecer doméstico. Enquanto olhamos para o céu em busca de vida extraterrestre, ignoramos o fato de que existe um universo desconhecido logo abaixo dos nossos pés. Um universo líquido, misterioso, que cobre 70% do planeta e guarda em seu interior segredos que desafiam tudo o que a ciência pensa saber. E hoje, nós vamos até lá. Prepare-se, porque o que você vai ver neste vídeo vai mudar sua forma de olhar o oceano e talvez até a vida. Você sabia que conhecemos mais sobre Marte, um planeta a 54 milhões de quilômetros, do que sobre o fundo do nosso próprio planeta? Parece absurdo, mas é um fato real. Enquanto mapeamos cada centímetro da superfície de mundos distantes com precisão cirúrgica, mais de 90% do nosso oceano continua como uma mancha escura no mapa. Um território desconhecido, como se estivéssemos em um mundo inexplorado, escondido debaixo d'água. O fundo do mar é mais do que um local. É uma fronteira não vencida. Um abismo onde máquinas humanas são esmagadas pela pressão e onde a escuridão não é falta de luz, mas uma presença viva, quase sólida. O que será que existe lá embaixo, onde nem a luz ousa entrar? E por que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda sabemos tão pouco sobre ele? Talvez a resposta esteja na própria estrutura desse mundo oculto. Porque o oceano não é só fundo, ele é uma escadaria descendente rumo ao desconhecido. Uma viagem por camadas invisíveis, cada uma mais extrema que a anterior. O oceano é dividido como se fosse um mundo de níveis, zonas que desafiam tudo o que conhecemos sobre vida, pressão e sobrevivência. E quanto mais fundo vamos, mais surreal tudo se torna. Na superfície, temos a zona epipelágica, o único ponto onde a luz do sol consegue penetrar. Mas mergulhe um pouco mais e você entra na zona mesopelágica, a zona crepuscular, onde a luz começa a morrer e sombras reinam absolutas. Mais abaixo surge a batipelágica, onde já não há traço de claridade e criaturas vivem em um breu eterno. Mas o verdadeiro terror começa na zona abissal, uma faixa que se estende por quilômetros, escondendo horrores silenciosos que jamais emergem. E no limite mais extremo da Terra, temos a zona Hadal, um inferno líquido que pode chegar a mais de 11.000 metros de profundidade. A pressão ali é tão absurda que esmagaria um submarino como se fosse papel. E mesmo assim, existe vida. E não uma vida qualquer, mas seres que desafiam a lógica, a biologia e o medo. Criaturas que não apenas sobreviveram, mas se tornaram predadoras no escuro absoluto. Elas evoluíram com ferramentas que beiram o sobrenatural. E entre essas aberrações perfeitas, uma se destaca pela astúcia e pelo silêncio. Imagine estar cercado por escuridão total. De repente algo se move, rápido, silencioso, invisível aos seus olhos, mas não aos dele. Você está na zona mesopelágica e o predador é o dragão negro do Pacífico. Um peixe que parece ter saído direto de um pesadelo de ficção científica. Seu corpo é fino, longo, com dentes tão afiados que parecem agulhas de cristal. Mas o que o torna verdadeiramente letal é sua capacidade de emitir luz vermelha. Uma luz que praticamente nenhum outro animal nas profundezas consegue enxergar. Isso o torna um caçador fantasma. Ele ilumina a presa sem ser visto e ataca. Não há chance de fuga.
Ele é a sombra que caça na escuridão, invisível, impiedoso e extremamente eficiente. Mas se você acha que já viu o suficiente, está enganado, porque o que vem a seguir não só habita o breu absoluto, como carrega no corpo um truque macabro de caça. A próxima criatura parece ter sido moldada para um filme de terror. Estamos agora na zona batipelágica. A luz não existe. A pressão é esmagadora. E lá, flutuando no vazio, está o peixe-diabo, ou anglerfish. Seu corpo grotesco esconde a estratégia de caça mais engenhosa do oceano. Um pequeno anzol luminoso preso à cabeça que balança como uma isca hipnótica. Presas curiosas são atraídas pela luz. E quando chegam perto demais, é tarde demais. A boca se abre em um instante e o jantar está servido. Mas o mais bizarro nem é isso. É o acasalamento. O macho é minúsculo, quase insignificante. Quando encontra uma fêmea, ele morde seu corpo e começa a se fundir a ela. Aos poucos, perde olhos, órgãos, tudo, exceto os testículos. Ele se torna um parasita reprodutor. Sim, um órgão vivo preso ao corpo da fêmea. Isso é o fundo do mar. Cru, extremo, sem regras. E mesmo nesse cenário, ainda não chegamos ao limite. Porque abaixo dessa escuridão absoluta, vive uma criatura que desafia tudo o que conhecemos sobre tamanho, visão e brutalidade. Desça mais. Sinta o peso da água apertando seu corpo. Agora estamos além dos 2.000 metros. Aqui vive uma lenda. Um titã das profundezas. A lula colossal. Diferente da famosa lula gigante, ela é mais robusta, mais agressiva e com tentáculos cobertos por ganchos rotativos. Sim, ganchos que giram. Um monstro preparado não apenas para agarrar, mas para ferir. Seus olhos são os maiores já registrados no reino animal, do tamanho de pratos de jantar, capazes de detectar o menor brilho, o mais sutil reflexo de bioluminescência. E o que ela vê ali? O cachalote, seu maior inimigo. Entre as cicatrizes nos corpos desses gigantes marinhos estão as marcas deixadas por essas batalhas titânicas. Ninguém sabe ao certo como elas acontecem. Mas sabemos que ali, no fundo mais escuro, monstros realmente lutam. Só que nem todo monstro grita. Alguns se escondem na escuridão, envoltos em sangue e silêncio. E quando aparecem, carregam nomes que parecem saídos de um pesadelo. O nome já parece exagero, mas espere até ver o que essa criatura pode fazer. A lula vampira do inferno não é uma lula, nem um polvo. Ela pertence a uma linhagem ancestral que sobreviveu a cataclismas e eras extintas. Seu corpo é vermelho sangue, seus tentáculos são conectados por membranas que lembram asas de morcego e seus olhos são janelas negras para um outro mundo. Mas seu verdadeiro terror está na defesa. Quando ameaçada, ela se enrola sobre si mesma, revela espinhos de borracha e libera um muco bioluminescente que explode em luz, confundindo qualquer predador. Ela desaparece na penumbra como se nunca tivesse estado ali. E mais, sobrevive em águas com pouquíssimo oxigênio, graças a uma hemoglobina super eficaz. É o tipo de criatura que não se adapta ao ambiente. Ela molda o ambiente ao seu favor. Um fóssil vivo, um truque da natureza, um espectro das profundezas. Mas nem todo o terror do oceano vem com dentes e tentáculos. Alguns rastejam no silêncio, lentamente, como se o próprio tempo não tivesse pressa. Você já viu um tatu-bola ou uma barata de jardim? Agora imagine essa criatura com o tamanho de um gato. Sim, o isópode gigante é isso, um monstro abissal que rasteja lentamente pelo fundo do mar, à espreita de carniça, restos de animais mortos que afundam até o leito oceânico. Seu corpo é protegido por um exoesqueleto segmentado, resistente à pressão extrema das profundezas. Esse é um exemplo clássico do chamado gigantismo abissal, um fenômeno
onde espécies que na superfície são pequenas se tornam colossais no fundo do mar. Por quê? Talvez pela baixa temperatura, talvez pela escassez de predadores. Ou talvez porque lá embaixo o tempo não tem pressa. O isópode pode passar meses sem comer e quando encontra uma refeição, devora tudo com um apetite pós-apocalíptico. É a faxina do oceano, silencioso, paciente, mortal. Mas o fundo do mar guarda mais do que criaturas bizarras. Ele esconde lendas vivas, seres que desafiam o tempo, a ciência e a própria lógica da vida. Agora vamos para o Ártico, onde habita uma criatura que quebra todos os recordes. O tubarão da Groenlândia pode parecer lento, quase inofensivo, mas esconde um segredo que desafia a própria vida. Ele pode viver mais de 400 anos. Sim, você ouviu certo. 4 séculos. A ciência ainda não compreende totalmente como, mas parte da explicação está em seu metabolismo absurdamente lento. Ele se move devagar, consome pouca energia e sobrevive em temperaturas que beiram o congelamento. Mas há algo ainda mais impressionante. Já foram encontrados restos de ursos polares em seu estômago. Isso indica que, mesmo sendo lento, ele sobe até regiões costeiras, silencioso como um fantasma, para se alimentar. E o mais misterioso, ninguém sabe ao certo como ele se reproduz, onde nasce ou como exatamente vive. É uma sombra gelada. Um fantasma pré-histórico nadando entre os icebergs. Mas nas profundezas, nem tudo é brutalidade. Às vezes, o estranho assume formas delicadas, quase encantadoras. Desça além dos 4.000 metros e você vai encontrar algo adorável. Em meio à escuridão total, vive o polvo dumbo, batizado assim por causa das nadadeiras que lembram orelhas de elefante. Mas não se engane pela aparência fofa. Ele é um sobrevivente de um ambiente que esmagaria qualquer ser humano em segundos, sem tinta para se esconder, sem necessidade de agressividade. Ele simplesmente flutua, leve, sereno. Usa suas nadadeiras como asas, deslizando em silêncio absoluto pelas profundezas. Seu corpo é gelatinoso, flexível, adaptado para suportar pressões absurdas sem colapsar. Seus olhos, enormes, detectam o menor movimento. Sua estratégia não é caçar, é esperar. Vasculhar o fundo marinho por pequenos crustáceos e vermes. O polvo dumbo é a prova de que mesmo nas profundezas mais inóspitas, a natureza encontra espaço para a delicadeza. Mas logo ali, ao lado do etéreo, o grotesco também prospera. Porque no fundo do mar, beleza e bizarrice andam lado a lado. Agora imagine uma criatura com a aparência de um tubo comprido e flexível, mas com uma boca que se abre mais do que o próprio corpo. Isso é real. A enguia pelicano é um dos animais mais bizarros que o fundo do mar abriga. Sua mandíbula se expande como o bico de um pelicano, engolindo presas muito maiores do que ela deveria conseguir. E ela não tem pressa. Nada com a boca aberta, como uma rede ambulante. Quando a comida é escassa, esse truque é vital. Um ataque, um engolir, um sumiço. Ela vive entre os 3 e os 5.000 metros, num mundo onde o alimento é tão raro que errar uma única caçada pode significar a morte. E por isso, cada movimento seu é econômico, preciso, letal. Não há olhos grandes, não há cor vibrante, apenas uma boca abissal e um silêncio predatório. A enguia pelicano é a personificação do oportunismo extremo, mas nas bordas do desconhecido habita algo ainda mais antigo. Uma criatura que não se adaptou ao tempo. Ela sobreviveu a ele. Na transição entre o mundo conhecido e o inexplorado, vive uma relíquia, o tubarão-cobra. Uma criatura que parece ter sido congelada no tempo.
Com seu corpo alongado como o de uma serpente, ele nada com movimentos ondulantes, deslizando entre as correntes marinhas. Mas o mais perturbador está em sua boca. Centenas de dentes finos, curvados para trás, formando armadilhas vivas. Uma vez dentro, não há saída. O tubarão-cobra pode viver entre 500 e 1.500 metros de profundidade e raramente é visto. Quando aparece, parece uma visão do passado. Um fóssil em carne viva. Um predador que existe há mais de 80 milhões de anos, resistindo a extinções, eras glaciais e mudanças planetárias. Ele caça lulas, peixes e até outros tubarões. Enrola o corpo em volta da presa e... ataque! É como se o tempo não tivesse conseguido tocar essa criatura. E talvez nunca consiga, mas algumas sombras voltam, mais silenciosas, mais letais. E quando retornam, mostram facetas que a gente nem imaginava. Sim, já falamos dele. Mas o dragão negro do Pacífico guarda mais segredos do que parece. Sua pele absorve quase toda a luz, praticamente 99%, tornando-o invisível mesmo para olhos adaptados ao escuro. É como se usasse uma capa de invisibilidade natural. E seus dentes? São completamente transparentes, não refletem nada. Isso significa que sua boca, mesmo aberta, desaparece na escuridão. Ele é o assassino perfeito. Caça com luz que só ele vê. Flutua como sombra entre sombras e morde sem que ninguém perceba. Um predador que poderia inspirar filmes de terror, mas é real. Está vivo agora, em algum ponto do oceano, e provavelmente ninguém nunca vai ver ele chegando. Porque no fundo do mar, quem brilha, morre, e quem se apaga, sobrevive. Mas e quando a sobrevivência depende de chamar atenção, de transformar o perigo em espetáculo? No fundo do mar, até a defesa pode parecer mágica. Agora imagine uma criatura que não foge, não ataca, mas que convoca monstros. Essa é a Medusa atola, uma água-viva bioluminescente que vive na zona mesopelágica e parece mais um sinalizador alienígena do que um animal. Quando ameaçada, ela não recua. Ela explode em um frenesi de luzes, piscando em padrões frenéticos que atravessam a água como um pedido de socorro visual. Mas o objetivo não é pedir ajuda, é chamar um predador maior. Sim, a Medusa atola transforma seu agressor em presa, um verdadeiro plano kamikaze da natureza. Em vez de fugir, ela entrega o inimigo. Isso é mais do que inteligência biológica, é tática, é manipulação em estado puro, uma estratégia de sobrevivência que nenhum ser humano teria coragem de aplicar. Mas nem todo terror tem forma, nem todo mistério tem olhos ou dentes. Alguns se escondem no som, no eco profundo de algo que está vivo, mas que ninguém jamais viu. Mas nem todas as criaturas do oceano podem ser vistas. Algumas só podem ser ouvidas. Em 1997, um som captado por hidrofones da NOAA atravessou mais de 5.000 quilômetros de oceano. Grave, profundo, pulsante. Foi batizado de bloop. O padrão sonoro lembrava o de uma criatura viva, mas em uma escala colossal. Muito maior do que qualquer animal já registrado. Cientistas tentaram explicar como o gelo se partindo poderia gerar aquilo, mas até hoje ninguém tem certeza. O que gerou o bloop? Uma criatura, um evento geológico, um sinal de algo que ainda não entendemos? O som foi ouvido, mas nunca mais se repetiu com aquela intensidade. E no fundo do mar, silêncio não é segurança. É o som do que você ainda não conhece. Mas o desconhecido não veio só uma vez. Ele voltou. E com ele vieram sinais ainda mais perturbadores. Ecos que pareciam rosnar das profundezas. 2 anos depois, em 1999, outro som surgiu. Júlia,
Um rosnado subaquático que ecoou por milhares de quilômetros, vindo das profundezas próximas à Antártica. Um som tão perturbador que parecia vir de algo com intenções. Mais uma vez, sem explicação definitiva, mas o mistério não parou por aí. Em 1964, durante uma missão nas fossas de Porto Rico, operadores de um submersível relataram algo ainda mais assustador. Uma criatura longa, com mais de 30 metros, que nadou ao lado da embarcação por minutos, antes de desaparecer na escuridão. Sem registro, sem foto, apenas o relato, mas vindo de engenheiros experientes, com histórico limpo. O que era aquilo? Ninguém sabe. Talvez nunca saibamos, porque o fundo do mar guarda segredos que talvez não queiram ser descobertos. Mas há quem insista, quem mergulhe fundo demais, ultrapassando os limites do medo, da pressão e da própria tecnologia. Enquanto a maioria de nós ainda se pergunta o que há nas profundezas, alguns já começaram a mergulhar, literalmente, nos maiores abismos da Terra. Em 2020, o submersível Limiting Factor se tornou o primeiro veículo tripulado a alcançar os 5 pontos mais profundos de todos os oceanos do mundo. Uma cápsula feita para resistir a mais de 1000 atmosferas de pressão. Um feito comparável a pousar em outro planeta. Nessas viagens, cientistas observaram criaturas jamais vistas, formações geológicas desconhecidas e evidências de vida onde antes só havia silêncio. Missões como essa não são apenas exploração, são convites ao desconhecido, são declarações. Nós não temos medo do escuro. E o mais surpreendente, estamos só começando. A cada mergulho, mais perguntas surgem. A cada metro descido, a Terra mostra que ainda sabe guardar seus segredos. Mas talvez não por muito tempo. Porque as máquinas estão aprendendo a ver no escuro, a ouvir o invisível e a nadar como se fossem parte do próprio oceano. Mas o verdadeiro salto está vindo com as novas tecnologias. O projeto Seabed 2030, por exemplo, tem uma meta audaciosa: mapear 100% do fundo oceânico até o fim desta década. Isso exigirá colaboração global, satélites, sonares de última geração e, principalmente, inteligência artificial. Já estão sendo usados drones aquáticos com autonomia de meses, que patrulham zonas abissais sem precisar voltar à superfície. Alguns se movem como peixes, outros imitam polvos. São os robôs biomiméticos, máquinas que nadam como criaturas marinhas para não assustar os animais e capturar comportamentos naturais. E tem mais: sensores genéticos submersos, capazes de detectar fragmentos de DNA espalhados na água. Isso significa que podemos descobrir uma nova espécie sem nunca vê-la. Apenas analisando os rastros invisíveis que ela deixa. A ciência está aprendendo a caçar fantasmas no fundo do mar. Mas enquanto olhamos para o céu em busca de alienígenas, talvez estejamos ignorando o maior enigma de todos. Aquele que vive debaixo dos nossos pés. Enquanto telescópios varrem o espaço em busca de exoplanetas, aqui, no nosso planeta, ainda existe um universo inteiro esperando para ser descoberto. O fundo do oceano é como um espelho, refletindo não só os limites da nossa tecnologia, mas também da nossa imaginação. Em suas águas geladas e escuras, há ecossistemas inteiros que nunca foram tocados por luz humana. Formações rochosas que guardam pistas sobre a origem da vida. Compostos químicos com potencial para curar doenças. E, quem sabe, até formas de inteligência que evoluíram completamente separadas da nossa. Não é exagero. É apenas humildade diante do desconhecido. A verdadeira exploração não está apenas nos céus,
Ela está aqui, em casa, onde ignoramos por séculos e onde agora finalmente decidimos entrar. Mas entrar não basta. É preciso enxergar. É preciso sentir o peso do desconhecido, não como ameaça, mas como convite. O fundo do mar é mais do que escuridão, mais do que mistério. É um lembrete. Um lembrete de que, por mais que dominemos a superfície, por mais que lancemos satélites ao espaço e construamos cidades que tocam o céu, ainda somos aprendizes diante das profundezas. Lá embaixo, onde a luz nunca chegou, vivem criaturas que ignoram nossas regras biológicas. Onde o tempo passa diferente, onde os sons contam histórias que não conseguimos decifrar. A cada novo mergulho, a ciência percebe que sabe menos do que pensava. E talvez esse seja o verdadeiro valor do fundo do mar. Ele nos obriga a admitir que ainda há muito a descobrir. E que enquanto olhamos para o cosmos, sonhando com alienígenas, talvez os verdadeiros extraterrestres estejam aqui, sob nossos pés. Silenciosos, ancestrais, invisíveis. E é aí que entra você. Sim, você que chegou até aqui. Porque esse vídeo não é só informação, é um convite, um mergulho coletivo no desconhecido. E cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é como um sinal de sonar que se espalha pelo oceano digital. É o que permite que a gente continue explorando, investigando e revelando. Então, se isso te impressionou, se alguma criatura ficou presa na sua cabeça ou se algum som misterioso ainda está ecoando nos seus ouvidos, deixa seu comentário. Diz o que mais te chocou. Compartilha com quem você sabe que também vai se arrepiar com isso. Porque o oceano não vai se revelar sozinho. Mas juntos, podemos iluminar até os pontos mais escuros do planeta.